Pastor Alexandre, seja bem-vindo, que Jesus abençoe a sua vida, pastor. Eu queria, pastor, que você se apresentasse. é, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse de onde que você é, tá bem? Amém. Boa noite, paz do Senhor a todos. O áudio, a imagem estão ok, está chegando bem para vocês. Estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo ver direitinho, está tudo ok? Positivo. Bem, primeiramente, que correria. Consegui chegar só agora de um outro compromisso, mas Deus é fiel em todo tempo e nós sabemos do propósito do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Alexander. Eu sou do litoral de São Paulo, de uma cidade chamada Praia Grande. Congrego numa igreja chamada Igreja Casa do Pai, aqui na cidade. Sou casado, minha esposa se chama Nicleide, pernambucana raiz, nordestina. Eu tenho um filho chamado Pedro, de 19 anos, e sirvo ao Senhor já há quase 35 anos no nosso ministério, e em toda essa caminhada, Deus tem nos ensinado que nós precisamos depender do Senhor. Sabe, diaconisa Vilma e demais irmãos que estão conosco aqui dividindo a telinha, nós aprendemos nos livros de história aqui no Brasil que no dia 7 de setembro de 1822, um certo cidadão chamado Pedro foi até as margens do rio Ipiranga, lá na capital, São Paulo, e deu um brado. E disse, pelo menos é o que registram os livros de história, independência ou morte. Só que essa frase épica, dita supostamente por Dom Pedro I, há quase 200 anos, pouco mais de 200 anos, na verdade, ela talvez se aplique ao que aconteceu na história do nosso país, mas não se aplica à nossa vida com Deus. Diaconisa Vilma, o que eu tenho aprendido é que no caso do servo de Deus, independência é morte. Por quê? Lembra quando Jesus, ele fala, isso está registrado no Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 5, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ele está falando acerca da videira e dos ramos. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, todo aquele que está ligado nele, esse dá muito fruto, e todo aquele que não está ligado nele, seca e é lançado para ser queimado. Ou seja, como ramos dessa árvore, como galhos dessa árvore, nós somos totalmente dependentes dele. E se nós nos desconectarmos, nós vamos morrer. Então, quando eu penso que posso andar sozinho, quando eu penso que posso andar por minha conta e risco, quando eu penso que posso resolver alguma coisa, eu corro o risco de morrer. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. E até onde eu sei, seja aqui no Brasil, seja aí em Portugal, diaconisa,
Nada significa nada. Não cabe nenhuma exceção. Algumas palavras na língua portuguesa, seja a língua portuguesa falada em Portugal, seja a língua portuguesa falada aqui no Brasil, algumas palavras, elas meio que já se autoexplicam. O que significa nada? Nada. Quando Jesus diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ora, significa que não tem nenhuma exceção. Eu não posso fazer nada sem ele. E sabe o que é o grande problema hoje, meus irmãos e irmãs? Tem muita gente tentando fazer as coisas sem Deus. E até eu publiquei esses dias uma frase que diz assim: não faça a obra de Deus sem Deus. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, sem Deus. E isso é morte. Independência é morte. E daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês acerca da história de duas irmãs que estavam perto de Jesus. Só que uma delas estava conectada, a outra não. Mas espera um pouquinho, a gente já vai chegar lá. Você conhece a história dessas duas irmãs? Tenho certeza disso. Mas antes, pensa um pouquinho comigo. Jesus, o próprio Jesus Cristo, não se atrevia a fazer nada sem o Pai. Ele tinha uma conexão íntima e constante com o Pai. Tanto assim que ele passava o dia ensinando, pregando, curando, fazendo milagres, prodígios, sinais, percorrendo toda a região da Galileia, da Judéia. E à noite, ele se retirava, sabe quando as luzes se apagam? Ele se retirava para ter comunhão com o Pai. Ele não se atrevia a fazer nada sem o Pai. E eu vejo isso tão claramente no Evangelho escrito por João, no capítulo 11, quando a Bíblia conta a ressurreição de Lázaro. Perceba que Jesus começa agradecendo ao Pai. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Mas por que o Pai sempre ouvia o Filho? Havia uma conexão entre eles. Veja, quando Jesus Cristo ele vai até João, o Batista, no Jordão para ser batizado, quando ele deixa as águas, os céus se abrem. Vem o Espírito Santo sobre ele na forma de uma pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho, em quem me alegro. No Monte da Transfiguração estão lá Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus, e eles são envolvidos por uma nuvem de glória, e se ouve uma voz que diz: este é o meu filho, a ele ouvi. Então havia uma conexão entre o Pai e o Filho. E até no momento da ressurreição do amigo de Jesus chamado Lázaro, e aqui fica uma lição muito interessante, Lázaro não era discípulo, mas Lázaro era amigo. Já percebeu isso? Quando Lázaro morre, Jesus vai até lá, Jesus chora diante do túmulo, mas Jesus se posiciona de uma forma tão especial. Porque quando Marta se aproxima de Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas você chegou atrasado, Jesus. Jesus não chegou atrasado. Jesus precisava chegar naquele momento para manifestar a glória de
Deus. Mas a glória de Deus só é manifestada na vida daquele que tem conexão com Deus. Eu repito, a glória de Deus só é manifestada na vida daquele que tem conexão com Deus. Muitas vezes, a glória de Deus não se manifesta na minha vida, não se manifesta na sua vida, porque nós estamos desconectados com Deus. E ele disse, eu repito, sem mim, nada podeis fazer. Qual é o nível de comunhão que você tem com Deus? Você já reparou? Vamos fazer um breve pensamento aqui, uma reflexão. Você já reparou que quando você está com o seu celular e o sinal está ruim, você não consegue conectar direito, você não consegue baixar arquivos, você não consegue fazer download de arquivos, porque o sinal está ruim? Se eu trago isso para a minha vida com Deus, se a minha conexão com Deus está ruim, eu não consigo baixar a glória do Senhor para a minha vida. Porque a glória do Senhor, ela vem sobre a vida daqueles que estão conectados, sobre a vida daqueles que estão na presença do Senhor. Tanto assim que você vai perceber que quem está conectado vive milagre. Quem não está, vive mais do mesmo. Por quê? A glória do Senhor, ela se revela na vida daquele que tem a presença do Senhor. Lembra quando Deus fala acerca de Moisés? E ele fala assim, olha, a muitos eu me revelo por palavras, mas com Moisés eu falo face a face. Quando Deus se refere a Abraão, ele diz, ocultarei eu a Abraão o que estou por fazer, visto que Abraão virá a ser pai de uma grande nação. E lá, mais tarde, o apóstolo vai dizer assim, que Abraão veio a ser chamado amigo de Deus. Queridos, nós precisamos andar com o nosso melhor amigo, que se chama Jesus. Porque se eu tiver esta conexão, eu conseguirei fazer o download, eu conseguirei baixar a glória de Deus sobre a minha vida. Porque a glória do Senhor, ela não se revela sem que haja conexão. Não adianta você estar aí com o seu celular, você pode ter o melhor celular, com a melhor tecnologia, o mais moderno. Eu não vou citar marcas aqui, porque não vem ao caso, mas sabe aquele da maçãzinha mordida? Você já sabe qual é, né? Aquele da maçãzinha mordida, sei lá se já está no 16, 17, Pro Max, não sei mais o que, você pode ter um desse. Mas se não tiver conexão, você não faz nada. E hoje tem muito crente que é esse celularzinho da maçãzinha mordidinha, lá a versão 16, Pro Max, não sei mais o que, mas não tem glória do Senhor sendo manifestada na vida dele. Ele não recebe a manifestação do Espírito, não tem o fruto do Espírito, não se reveste da armadura de Deus, não acontece nada, porque ele não está conectado. E agora eu quero falar sobre a história de duas irmãs. Para então poder dizer para vocês o tema dessa mensagem. Eu nunca dou o tema no início. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 10, a Bíblia conta a história de Marta e Maria. Você conhece as duas irmãs, irmãs de Lázaro, por sinal. E lá, você conhece a história. Jesus, ele frequentava a casa de Lázaro, Marta e Maria, lá em Betânia. Muitas vezes Jesus foi lá com seus discípulos. E numa dessas vezes,
que aconteceu? Marta estava ocupada e Maria estava conectada. E aqui eu já proponho uma análise. Reflita comigo. Você está ocupado ou você está conectado? Que tem muita gente que fala assim, olha, eu estou ocupado, eu estou ocupado, eu estou ocupado. Mas poucos dizem, eu estou conectado. Marta estava ocupada. Diz a Bíblia, com muitos afazeres. Maria estava conectada. Agora aqui eu extraio duas lições. Lucas 10, 39, na NVI, diz assim, Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Maria estava conectada. Marta, porém, versículo 40, Lucas 10, 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Ocupada. Maria estava conectada. Repito, Marta estava ocupada. Maria estava conectada. Então, quando Marta se aproxima de Jesus, ela pergunta, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Ou seja, Marta queria que Maria se desconectasse e se ocupasse. Não caia nessa tentação. Não deixa ninguém trazer você para a ocupação e tirar você da conexão. Porque quem está na ocupação não recebe a glória. Quem está na conexão faz o download da presença do Senhor. E tem muita gente ocupada. E pouca gente conectada. Você anda conectado ou ocupado? Marta estava ocupada. E a ocupação dela, interessante, não era com coisas erradas, ruins. O problema é que aquilo desconectava. O problema não é o que ela estava fazendo, ela estava ocupada com as coisas da casa. Imagina, Jesus nunca andava sozinho. Era uma comitiva. Jesus andava no mínimo com 12. E às vezes tinha mais gente. Então era no mínimo 13 pessoas que chegavam na casa de Marta, Maria e Lázaro. No mínimo. Imagina você. Imagina você. Mulher. Dona de casa. De repente, Vilma, de repente, Sandra, chega 13 pessoas na sua casa. 13. No mínimo 13. Você vai para a cozinha, vai preparar a refeição, vai preparar dormitório, vai ver se o banheiro está limpo, vai dar uma olhada se tem comida suficiente. No meio assim, meio que desbaratinado, dá uma varrida para ver se não vai ficar poeira, porque é uma galera. Haja cama, haja lençol, haja fronha, haja travesseiro, haja coberta, haja comida, haja prato, haja talher. Então Marta estava aperreada. Marta estava aperreada. E Maria estava conectada. E é interessante que quem está ocupado quer desconectar quem está conectado. A ocupação atrai o conectado para desconectar. Não, vem se ocupar comigo. Vem se ocupar comigo. Ô Jesus, fala para Maria vir se ocupar comigo. Jesus fala, não, se você continuar lendo o texto. Por que você está ocupada com tantos afazeres, Marta? Uma coisa só é necessária. Aliás, Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Maria dizia assim, olha,
A refeição pode esperar um pouco. A cama estendida pode esperar um pouco. A varrida lá na sala pode esperar um pouco. Mas o meu tempo aos pés de Jesus não pode esperar. O tema dessa pregação é: não saia dos pés de Jesus. Sabe, Vilma, eu costumo dar o tema mais para o final, porque assim, tem gente que já dá o tema logo no início, e aí quem não gosta do tema já vai embora ou para de prestar atenção. Quando eu dou no final, a pessoa já ouviu. Se não gostar, já foi. O tema dessa ministração é: não saia dos pés de Jesus. Não saia dos pés de Jesus. Não importa se está cheio de coisa para fazer. Não saia dos... Quer dizer, presta atenção. Não significa que você vai deixar de cumprir com as obrigações. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aqui se estabelece uma questão chamada prioridade. Qual a sua prioridade? O seu dia, ele começa por onde? Quem tem a primícia do seu dia? Aliás, esse aparelhinho que a gente está usando aqui para fazer essa transmissão ao vivo, chamado celular, ele tem o péssimo hábito de nos distrair. Tem gente que começa o dia com ele. Nem bem abriu os olhos, já está ali mexendo no celular. E é interessante. A conexão com o celular muitas vezes me desconecta de Deus. E às vezes a desconexão com o celular me conecta com Deus. Eu uso o celular, queridos, basicamente para o reino. Eu, Alexander, utilizo o celular basicamente para o reino. Aliás, além disso, para pagar contas, né? Porque os aplicativos dos bancos hoje estão todos no celular, não é isso? Mas fora isso, é para o reino. Mas tem muita gente que usa o celular para tanta coisa, está tão conectado com o celular que está desconectado do Senhor. Então, ao invés de eu fazer hoje uma analogia, porque no tempo de Marta, de Maria, não tinha celular, né? Mas vamos trazer isso para os nossos dias. Pastor Wagner, Deus te abençoe, que satisfação tê-lo aqui. Vamos trazer isso para os nossos dias. É como se Marta estivesse ali conectada com o que desconectava de Deus. E Maria desconectada do que desconectava de Deus para estar conectada com o Mestre. E Jesus fala isso para Marta. Ela escolheu a boa parte. Qual a sua escolha hoje? O que você tem escolhido? Qual a sua escolha hoje? Tem muita gente escolhendo o trabalho. É um workaholic, viciado em trabalho. Trabalha de segunda a segunda, de sol a sol. Escolheu. Tem gente que é absolutamente viciado em seriado. Emenda um ou outro, termina uma série, começa outra. Termina uma série, começa outra. Escolheu aquilo. Tem gente que é absolutamente viciado em jogos. Escolheu aquilo. E Jesus fala, Maria escolheu a boa parte. Eu não vou tirar isso dela. Ela não vai sair dos pés de Jesus.
Depois ela dá conta do que tiver que fazer na casa. Mas ela não vai sair dos pés de Jesus. E às vezes coisas tão pequenas nos tiram dos pés de Jesus. Qual a parte que você escolheu? Você escolheu o trabalho? Você escolheu as redes sociais? Tem gente que não consegue fazer nada sem publicar nas redes sociais. Chega a ser viciante. A superexposição. Pois é, está conectada com a internet e desconectada de Deus. Há outros que são dependentes de outras atividades. Tem gente que tem mania de limpeza, por exemplo, e fica o dia inteiro limpando. Não estou falando que a gente tenha que ser sujo, não é isso. Mas eu estou falando acerca de prioridade. Qual a sua prioridade? O que diz respeito a Marta e Maria, no texto que eu mencionei de Lucas 10, é prioridade. Maria escolheu a boa parte. Tem uma outra tradução que eu até gosto mais, que fala a melhor parte. Isso não será tirado dela. E quando eu entendo essa conexão, eu não iniciei falando acerca de independência? Pois é, eu dependo dessa conexão. Conexão com Ele. Veja o que é que Jesus fala. Certa vez, um dos discípulos perguntou, mestre, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde, há tanto tempo tenho estado convosco e me pedes, mostra-nos o Pai? Ora, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê ao Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. Nível máximo de conexão. Ah, mas era Jesus. Ô, Alexander, vai me comparar com Jesus? Bom, deveríamos, porque ele é o modelo. Mas eu vou falar então de outro homem. Paulo. Paulo, ele afirma categoricamente. Olha o que Paulo diz. Já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo disse, já não sou mais eu quem vive. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, sede, pois, meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Ou seja, olha o nível máximo de conexão de Paulo com Deus. Agora, pera, vamos fazer aqui uma observação. E essa você não vai gostar, não. Presta atenção. Na segunda carta aos Coríntios, você conhece um texto em que Paulo faz uma oração. Paulo fala assim, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o retirasse de mim. Mas o Senhor me enviou um mensageiro da parte de Satanás que me esbofeteava, um chamado espinho na carne. E aí o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Queridos, isso é conexão. Mas não pense que a conexão te livra do espinho. Não pense que a conexão te livra do espinho. Por quê? Aí você vai ver o que é que Paulo entende. Isso quem diz é o apóstolo, não sou eu. Muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque o poder se aperfeiçoa. Poder é conexão. A glória. Cristo em nós é a esperança da glória.
Aqui você entende o que é a glória de Deus. Volta comigo. O poder, dínamos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O poder, dínamos, palavrinha grega, que é a mesma origem da palavra dinamite. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz, portanto, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, é que estou forte. Paulo entende como é que funciona a conexão. Por quê? Jesus explicou, mas parece que nem todo mundo entendeu. Jesus disse assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso que precisa acontecer para haver conexão. Da mesma forma, você que tem aí o seu plano de internet, você não paga um preço pela sua conexão? Ou é de graça? Você paga um preço pela sua conexão. Alto, baixo, barato ou caro, você paga um preço pela sua conexão. Pois é. A nossa conexão com Deus tem um preço. Sabia disso? A nossa conexão com Deus tem um preço. Está a fim de pagar? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. O que é esse Cristo em nós? É a presença. Não tem glória se Cristo não estiver em nós. Só haverá glória se Cristo estiver em nós. E aí você percebe que tem muita gente fazendo as coisas de Deus sem Deus. Porque Cristo não está nele. E aí? Como é que pode? Falta de conexão. Você fica bravo, não fica, quando você está tentando fazer alguma coisa no seu celular e não consegue porque a internet não está funcionando direito? Está com problema de conexão. Por exemplo, eu não conseguiria estar aqui nesta transmissão com vocês se eu não estivesse conectado à rede. Somente com uma boa conexão eu consigo estar aqui. Por isso, muita gente não está na presença de Deus porque não tem uma conexão com Ele. Mas por que não tem conexão? Ele que não está afim de se conectar com você? Não é esse o problema. O problema é que não há, muitas vezes, interesse da nossa parte em pagar o preço pela conexão. Olha só que interessante. A Bíblia diz, não sou eu quem diz, que ao Pai, isso se refere a Jesus Cristo, ao Pai agradou moê-lo. Oi. Deus se agradou de moer Jesus. Pois é. Sabe por quê? Não é possível extrair azeite. Diaconisa Vilma está na terra do melhor azeite. Não é possível extrair azeite sem moer as azeitonas. Não é possível extrair o vinho em português também é muito bom, vinho do Porto. Não é possível extrair o vinho sem pisar as uvas. Não é possível preparar a massa do pão sem moer o trigo. Como é que você quer fazer pão sem moer o trigo?
Como é que você quer fazer o vinho sem pisar a uva? Como é que você quer ter azeite sem esmagar a azeitona? É o preço. Eu quero azeite, mas não quero que esmague a azeitona. Eu quero vinho, vinho é alegria, né? Azeite é unção, presença. Eu quero vinho, mas não quero que pise a uva. Pisa eu não. Esmaga eu não. Eu quero pão, mas não quero moer o trigo. Moe eu não. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe onde é que Deus encontrou Gideão? No lagar, malhando trigo, no lagar, para fugir dos midianitas, no lagar. Sabe para que serve o lagar? Lagar é lugar de pisar uva. Lagar é lugar de esmagar a azeitona. É lá que Deus tem encontro com ele. E Deus não vai ter encontro com você em outro lugar. Tem que ser no lagar. E hoje tem uma série de crente que quer azeite, quer a unção, quer a presença, mas não quer ser esmagado. Quer o vinho, quer a alegria, mas não quer pisar a uva. Quer o pão, o alimento, o pão vivo que desceu do céu, mas não quer moer o trigo. Então não quer pagar o preço da conexão. Jesus chega ao ponto de dizer para os discípulos: bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Lembra quando Paulo foi ungido por Ananias? Vá, porque este é para mim vaso precioso, e eu lhe mostrarei, isso Deus falando para Ananias, porque isso é Atos capítulo 9, porque Ananias não queria impor as mãos sobre Saulo, afinal de contas ele perseguia os cristãos. Só que aí Deus fala: Ananias, vá, ele está lá na rua direita aguardando por você, impõe as mãos para que caiam as escamas, para que ele seja cheio do Espírito, e eu lhe mostrarei, ele é vaso escolhido para falar a reis e a gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer. Essa palavra é extremamente dolorosa. Sofrer pelo meu nome. Sofrer. E hoje não temos mais um povo disposto a sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos, tem gente que fala assim: Alexandre, que interessante, a igreja primitiva tinha poder. Claro, eles estavam dispostos a dar a vida numa arena, sendo devorados por feras, lançados aos leões, queimados vivos, assados em azeite fervente. Estavam dispostos a entregar as suas vidas. Eu não sei se você conhece um pouco dessa história, mas muitas vezes eles queimavam vivos, famílias inteiras, e eles enfileiravam aquelas pessoas, nossos irmãos, para queimá-los vivos. E enquanto eles estavam sendo executados, eles cantavam, eles adoravam, eles exaltavam o nome do Senhor. Tem gente que hoje não quer cantar porque o instrumento não está afinado, porque o microfone não é de boa qualidade, ou porque o nome dele não apareceu no cartaz. Só que os nossos irmãos da igreja primitiva eram um espetáculo na arena, muitos do Coliseu, lá em Roma, sendo queimados vivos. E enquanto eles eram queimados, eles cantavam louvores ao Senhor. E imagine só, nossos irmãos em Cristo. E quando eles começavam a pegar fogo, eles estavam cantando. Enquanto a dor impedia que a voz fosse entoada, as melodias, eles começavam a gritar de dor e não podiam mais, porque o fogo começava a consumir a sua carne. Então o próximo continuava a música do lugar onde aquele tinha parado. Por isso havia poder, porque eles tinham conexão com Deus. E hoje nós vivemos uma geração desconectada do céu e conectada com a terra. Será que você está disposto? Será que eu estou disposto a pagar o preço pela conexão com o céu? Como é que você quer viver a glória com Ele, a eternidade com Ele, conectado com a terra? Eu fico pensando, isso é só um pensamento meu.
Tem gente que ama tanto este mundo e as coisas do mundo, que se Jesus vier buscar a igreja, talvez fique pensando se vai mesmo. Porque ama os bens, ama a riqueza, ama isso, ama aquilo que está na terra. Bem-aventurado aquele que tem o seu tesouro nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem e o ladrão não rouba. Tem muita gente juntando tesouro na terra. Onde é que está o seu tesouro? Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Eu repito, aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E eu finalizo, diaconisa Vilma, lembrando, não saia dos pés de Jesus. Não saia dos pés de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um de vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Glória a Deus, que palavra poderosa, que palavra diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Palavra necessária para cada um de nós. Tremendo, pastor, tremendo. Eu que agradeço pela sua presença, por essa palavra abençoada. Eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui trazer essa palavra. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, abençoar sua casa, sua família, seu ministério. A gente sabemos que quem está na frente não é fácil, né? São desafios todos os dias, mas que o Senhor possa te dar força para vencer, para lutar, para conquistar, porque não é porque a gente está na frente de um projeto, de uma obra, que a gente também não tem sonhos, não tem projetos para realizar. E eu tenho certeza que Deus ele está trabalhando em algo na sua vida. Deus está trabalhando em projetos que você tem. Porque os seus projetos, Lamandre Cantarabachou de Meaire faz, Rimide Cantarabachou. Os projetos que você tem não são projetos seus, são projetos do coração de Deus para a sua vida. São projetos que Deus, primeiramente, gerou e gerou para o seu coração. Porque quando esses projetos for concretizados, não só você vai ser abençoado, mas todo um povo será abençoado também. E o Senhor mandará maço de canta labazo te dizer e me cantorabachou de raço de cantarabarraço de raço. Que não há impedimento para aquilo que ele já declarou na tua vida. Não há nada que possa impedir aquilo que ele já falou que vai fazer na tua história. Ele faz porque às vezes você está olhando para dentro do cenário, lemanto como night ou de e fala assim, Senhor, como será? Como será? Não estou duvidando, Deus, mas como será? O Senhor manda te dizer assim, ó, será do meu jeito. Será do meu jeito. E quando tu menos esperar, vai bater na tua porta a provisão daquilo que tu precisa. Quando tu menos esperar, vai acontecer aquilo que eu já tenho declarado sobre a tua história. E eu te digo que aquilo que tu tem pensado, que tu tem falado assim, Senhor, será assim, Senhor? Porque às vezes você tem analisado as promessas de Deus, você fala assim, nossa, quando acontecer, eu vou fazer assim, vai ser assim. O Senhor manda te dizer que vai ser maior do que tu está pensando. O Senhor manda te dizer que vai ser bem maior do que tu está imaginando, porque quando Deus tem algo para que o nome dele seja glorificado e para engrandecer o reino dele, ele dá em porção dobrada, assim diz o Senhor para ti neste dia. Amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, viu, pastor? Glória a Deus. Muito obrigada por estar participando e que não fique só pela primeira e última vez, que você possa mais vezes estar participando aqui conosco, amém?